volta com o segundo bloco do programa e, como eu falei para vocês, hoje nós iremos conversar sobre o GT Mundo de Trabalho. Mas espera aí, você sabe o que significa essa sigla, esse GT? Para conversar comigo, eu recebo o professor doutor César Augusto Queiroz, que é vice-coordenador do Grupo de Trabalhos. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Conexão Acadêmica. Obrigado, fico grato pelo convite de comparecer aqui nesse programa, Conexão Acadêmica, então é bastante interessante essa discussão. Bom, o GT Mundo do Trabalho, ele faz parte da Associação Nacional de História, que é a ANPU. A ANPU é uma associação que ela é dividida em diversos grupos de trabalho. Esses grupos se estruturam a partir de eixos temáticos, então nós temos diversos grupos de trabalho dentro da ANPU. O nosso, que é o GT Mundos do Trabalho, temos emancipações e pós-abolição, história cultural, história de gênero, Então, os historiadores eles se congregam e se organizam a partir das temáticas que eles abordam e discutem. Então, essa é uma forma desta associação da ANPU se organizar. O GT Mundos do Trabalho é um GT nacional, foi criado em 1999, foi criado a partir de um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul, inclusive, que foi a primeira sessão do GT Mundos do Trabalho, e ele se estrutura nacionalmente no ano seguinte, em 2000. E aqui no Amazonas, agora no começo de 2014, nós criamos a seção estadual do GT Mundos do Trabalho no estado do Amazonas. Isso em janeiro. De lá para cá, a gente tem realizado algumas ações bastante interessantes, que ao longo do programa a gente vai discutindo um pouco sobre elas. Agora você falou, mas quando foi exatamente e a necessidade de ter uma seção no Amazonas e quais são os objetivos do grupo de trabalho? Olha, eu sou do Rio Grande do Sul, e desde do processo da minha formação eu participo do GT Mundos do Trabalho do Rio Grande do Sul e da seção nacional. Recentemente eu me mudei para o Amazonas, passei no concurso na UFAM, hoje sou professor da UFAM, coordenador do curso de História, e quando eu cheguei aqui, eu trabalho com História do Trabalho, eu pesquiso no campo da História Social, e me integrei à linha do programa de pós-graduação da UFAM, que é exatamente sobre esse tema, migrações e movimentos sociais da Amazônia. E juntamente com o professor Luiz Balcar, a professora Maria Luísa Ugarte, a professora Patrícia Silva, surgiu a ideia e a necessidade da gente conseguir implementar e colocar isso em prática aqui no Amazonas. Então, após algumas reuniões, após algumas discussões, nós tentamos organizar e conseguimos organizar um GT que teve a sua primeira reunião em janeiro, foi dia 30 de janeiro a primeira reunião, e de lá para cá nós começamos a botar isso em prática. Temos uma quantidade bastante significativa de membros. Hoje contamos com mais de 70 pesquisadores vinculados ao GT Mundos do Trabalho aqui no Amazonas, na seção estadual. Esses pesquisadores participam das reuniões, esses pesquisadores se dispõem a apresentar os seus trabalhos, não só nas reuniões locais, como em eventos, como, por exemplo, o evento nacional que vai ter na Bahia, que depois a gente fala um pouquinho sobre ele, que vai ser em novembro, como um evento estadual que nós estamos organizando aqui para o mês de agosto, que está em fase de inscrições agora, as inscrições estão abertas até o dia 16 agora de maio, e a partir do dia 30 de janeiro, então, a gente conseguiu botar esse GT em prática, e felizmente estamos tendo sucesso, com a colaboração de todos os membros, que estão participando do GT, inclusive o professor Daniel Barros, que é aqui da Faculdade de Boas Novas, é membro do GT, e acho que a coisa está andando, está funcionando. Agora, como funcionam as reuniões e aqui, foi necessário acontecer alguma adaptação? Não, com relação à adaptação não. Eu, como um dos coordenadores do GT, e como membro de GT há muito tempo, eu procurei estabelecer aqui mais ou menos a mesma dinâmica que nós tínhamos lá. Então essas reuniões são reuniões mensais, são reuniões que ocorrem sempre no último sábado de cada mês. Então agora no mês de maio, essa reunião vai ser no dia 31, E a dinâmica é a seguinte: primeiro, a discussão de questões burocráticas e organizacionais do próprio GT, a discussão em torno da nossa participação em eventos, apresentação de trabalhos, então isso sempre está em pauta, porque o nosso objetivo é divulgar as nossas pesquisas.
O nosso objetivo maior é que o que a gente está fazendo na academia se expanda, saia e seja divulgado. Nós consigamos discutir as nossas pesquisas, trocar ideias, trocar experiências, fazer com que essas pesquisas sejam realmente colocadas na sociedade, que as pessoas possam ler, possam discutir, a gente possa publicar. Não é? E essas pesquisas já têm uma revista específica para elas? Olha, o GT Nacional possui desde o ano de 2009 uma revista que é a revista Mundos do Trabalho, que congrega e reúne artigos neste campo. É uma revista que está vinculada à Federal de Santa Catarina, mas que os pesquisadores enviam artigos para essa revista, os artigos aprovados são publicados, é uma revista online, quem tiver interesse é só botar lá Mundos do Trabalho no santo Google lá, e vai aparecer não só a revista como o GT, o GT Nacional possui um site, o GT Estadual, nós criamos um site recentemente, depois acho que pode aparecer na telinha ali o endereço do site, não é? Então existe uma revista nacional que é a revista GT Mundos do Trabalho. E aí vocês fazem uma triagem aqui em Manaus também e é possível a publicação? Não, aí nós mandamos para lá, a triagem é feita por lá. Só que aqui em Manaus existe uma revista vinculada à nossa linha de pesquisa, aqui da UFAM, que é a revista Fronteiras do Tempo. E essa revista, a gente também está utilizando para publicar alguns artigos de alunos e de professores no campo da história do trabalho. Então, as publicações estão saindo, as pesquisas, tem muita pesquisa sendo produzida aqui no Estado, só como eu mencionei, são 70 pesquisadores vinculados ao GT, isso significa que são 70 pesquisas vinculadas à questão do mundo do trabalho, da história do trabalho no Amazonas e na Amazônia, que estão sendo produzidas e que dificilmente saem da esfera da academia. A intenção é essa, a gente poder discutir as nossas pesquisas, trocar experiências de pesquisa em relação à fonte, em relação à metodologia, e poder fazer com que essas pesquisas transcendam um pouco o campo da academia. Você falou de eventos, vamos primeiro para a esfera nacional. Qual é a expectativa desse próximo evento? Beleza. Bom, desde a criação do GT Mundos do Trabalho, lá no ano de 2000, do GT Nacional, são realizados eventos bianuais. Então, todo ano par é realizado um evento do GT Mundos do Trabalho e esse evento ele é cada ano num lugar diferente. Então, neste ano vai ser na UNEB, na Bahia, no mês de novembro. Então, é um evento bastante interessante, vão pesquisadores de todos os estados que apresentam suas pesquisas, onde há uma discussão acadêmica extremamente intensa, com troca de experiências. E aqui no Amazonas, nós conseguimos uma coisa que foi, olha, me deixou muito feliz, que é a nossa participação do GT estadual neste evento nacional, que não é fácil, porque implica custos, implica passagem, implica hospedagem, implica tu deixar tua família, implica tu conseguir uma brecha no serviço. Nós estamos indo para lá com 30 membros do GT para apresentar pesquisas no evento nacional. 25 só em sessões coordenadas. Então isso me deixou muito contente, o volume de pesquisas que está tendo aqui, e esse interesse que as pessoas estão tendo em conseguir discutir as suas pesquisas, apresentar as suas pesquisas. Então são 30 pesquisadores aqui do Amazonas que vão em novembro para a UNEB em Salvador, lá na Bahia, para discutir a temática da história do trabalho. Isso é gratificante para mim. Bacana. E agora local, quando é que a gente vai ter o primeiro evento aqui no Amazonas? Local, ótimo, Então, na página do GT, tem todas as informações sobre o nosso evento local, que o título é a primeira jornada de história do trabalho na Amazônia. Justamente o título é a história do trabalho na Amazônia e não no Amazonas, que o objetivo é congregar também pesquisadores dos estados próximos. Então, as inscrições para quem tiver interesse em participar, seja como ouvinte, seja como pesquisador, porque a pessoa pode simplesmente se inscrever como ouvinte, vai ganhar o certificado. Para quem é aluno vai ter direito, talvez, às horas complementares. Para quem é complementares. aluno tem as horas complementares, para quem é de fora da universidade e, porventura, tenha interesse de acompanhar as discussões que são realizadas lá, a inscrição é aberta, não precisa ter titulação acadêmica para se inserir como ouvinte, Então, o objetivo de fazer essa primeira jornada de história do trabalho na Amazônia é justamente a gente conseguir congregar os pesquisadores dos estados próximos. Então, até agora, nós temos confirmada a presença de pesquisadores do Amapá, com lançamento de livro, inclusive. Vai ter uma sessão de lançamentos, que até agora estão 3 livros confirmados. Pesquisador do Pará,
né, do Tocantins, né, então só para apresentar trabalho. Então, o resultado que nós estamos tendo até agora está sendo bastante interessante. Além disso, para as conferências, nós vamos trazer em agosto 3 conferências de fora. Então vai vir um pesquisador da Bahia, Salvador, para dar uma conferência, uma do Rio Grande do Sul e um de São Paulo, confirmados até agora. Né? Então vai ser um evento bastante interessante, vai ocorrer em agosto, de 6 a 8 de agosto, na UFAM, né? E todos que quiserem participar estão convidados, aí vai ser bem bacana. Né? Agora, professor, a gente está chegando ao final, mas assim, foge um pouco da temática do programa, mas eu não posso deixar de perguntar do senhor como historiador, essa nova história que hoje é recontada para os nossos filhos. Porque quando eu aprendi a história, quando você aprendeu a história era contada de uma maneira. E com os trabalhos, com evoluções, com pesquisas, a história é recontada. Dentre esses trabalhos, surgiu também algum trabalho que veio recontar um factóide, uma parte da história que foi contada em outrora de uma forma errada? Olha, o objetivo da criação do GT Mundos do Trabalho é exatamente esse, assim, né? Então, uma história que é tradicionalmente a história vista de cima, né, o Mundos do Trabalho pretende uma inversão do ponto de vista. Nós passamos a ver essa história vista de baixo. A história daqueles sujeitos que nos manuais tradicionais não tem história. Até porque eles não conseguiam escrever esses manuais. Exatamente, mas que, ao mesmo tempo, o que há é um silêncio, que havia, né, tradicionalmente, era um silêncio da historiografia sobre esses sujeitos. Né? Então, quem são os nossos heróis da história, entre aspas? Né? São os seringueiros, são as parteiras, são os estivadores. Não é? Então, o campo da história do trabalho, o campo da história social, tem o objetivo de conseguir, né, discutir todo um processo que é caracterizado por um processo de exploração, que é um processo caracterizado por uma vida cotidiana que está, né, à margem dos grandes fatos que aparecem nos manuais de história e que são ensinados, como tu disseste, para os nossos filhos. Né? Então, o objetivo do GT Mundos do Trabalho é exatamente esse. É conseguir fazer uma discussão profunda, né? Conseguir colocar em cena atores que, via de regra, estão fora desses livros didáticos, né? Estivadores, seringueiros, operários, parteiras, né? Todos esses caras gráficos estão presentes nas pesquisas que são discutidas lá no nosso GT. Né? E que, de fato, fizeram parte da história do nosso Estado e do Brasil. Exatamente. E estão aí esquecidos e não estão em livro nenhum, não é isso? Exatamente. Professor, eu queria agradecer e dizer para você que o programa Conexão Acadêmica está aqui. Você pode participar, qualquer novidade, entrar em contato com a nossa produção e te dizer que foi um prazer te conhecer e receber você aqui. Eu fico muito grato pelo convite, fico muito contente, né, com a existência de um programa como o Conexão Acadêmica, que possa justamente dar visibilidade ao mundo acadêmico que muitas vezes é muito restrito à esfera da academia, né? Então essa é uma oportunidade das pessoas verem o que está sendo produzido, né, e para que as nossas pesquisas consigam ter um pouco de divulgação. Né? Então, parabéns pelo programa, né? Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição, né, para o que vocês quiserem. E eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar podendo aí, com esses estudos, também estar atualizando a nossa história. E você não sai daí que no próximo bloco tem mais Conexão Acadêmica para você.